Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks, diretamente de Belo Horizonte. Eu, Lúcio Júnior, estou recebendo aqui os membros do Open Mind, diretores e presidentes de grandes empresas, para poder contar a sua história aqui e também compartilhar um pouquinho de conhecimento com a nossa audiência. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, Carlos Eduardo Boechat. Ele que é diretor associado de Go-to-Marketing da Accenture. Vai conversar aqui comigo sobre os desafios de gestão, vamos falar aí de todo o cenário que estamos vivendo aí no mundo corporativo. Ele vai contar um pouco da sua história aí, que tem um quê aí de diferente, né, do mercado, que ele veio como empresário e se tornou executivo. Ele fez um caminho inverso, vai contar para nós aqui como que foi essa trajetória de sucesso e falar aí sobre os desafios de gestão que os nossos executivos têm enfrentado. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Open Mind Talks, o podcast do Open Mind Brasil. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind. Todos sabem aí que o Open Mind é uma rede social formada por diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. Nós temos o propósito de promover um networking de alto nível e também compartilhamento de informações. Somos mais de 700 C-Levels, né? Já estamos aí há quase 3 anos transformando aí a jornada desses executivos. Muitos dos assuntos discutidos aqui são, às vezes, trazidos para dentro das organizações, até como benchmark aí para tomada de decisões. Mas, acima de tudo, nós também nos preocupamos com o futuro desse executivo, né? Quais são os próximos passos na carreira de um executivo C-Level. Então, o Open Mind Talks é um poderoso canal de comunicação aqui do Open Mind, porque é onde recebemos os nossos membros para poder contar a sua história, né, contar a sua jornada até atingir aí o lugar mais alto ou a cadeira de C-Level dentro de grandes organizações. Além disso, nós vamos conversar aqui, a gente sempre conversa aqui sobre assuntos ligados ao mercado, ligados à carreira, ligados ao momento que estamos vivendo aí no cenário econômico, né? Então, hoje eu estou recebendo aqui Carlos Eduardo Boechat, ele que é diretor de Go-to-Market da Accenture, aqui em Belo Horizonte, né? Ele é mineiro também, né? E ele vai bater um papo aqui comigo sobre a sua carreira, sobre os desafios que ele enfrentou e também sobre o cenário corporativo. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu queria dizer para você que está acompanhando essa transmissão, quer seja aí pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Spotify, pelo Deezer, nós estamos nas mais diversas plataformas. Nos sigam aí, né? Siga a gente, porque você vai estar sempre em contato aí com a história de grandes executivos, como é o caso aqui do Boechat. Então, eu quero também te pedir para poder compartilhar. E se você é um executivo C-Level, né, que está nos acompanhando aí pela primeira vez, diretor ou presidente de grandes empresas, e quer saber como eu faço para me tornar um Open Minder, é só entrar lá no nosso site, é openmindbrasil.com, não tem BR, openmindbrasil.com, e lá tem uma ficha de inscrição. Você vai preencher essa ficha, nós vamos avaliar o seu perfil para que você possa se tornar aí um membro da maior rede social de diretores e presidentes de grandes empresas. Nós entendemos que o networking é uma prática diária e não apenas um calendário de eventos, né? Nós temos aí uma rede social própria, né, que está aí na Apple Store e também na Google Store, exclusiva para membros do Open Mind, onde nesse ambiente a gente compartilha, a gente interage. Então é uma dinâmica, realmente um ambiente propício aí para se fazer as conexões. E nós temos também um calendário que é diário, semanal, mensal de eventos,
onde a sua empresa pode também se tornar um parceiro do Open Mind. Então, se você quer que a sua marca esteja associada aí a grandes executivos, a grandes eventos e eventos de qualidade, no nosso site lá também você tem uma abinha de contatos onde você pode solicitar aí uma reunião com um dos nossos gerentes de relacionamento para poder apresentar a você como que o Open Mind pode ajudar a sua empresa no go-to-market, né? Até esse título aí do Boechat que nós vamos conversar agora, né? Boechat, obrigado aí por você ter vindo, né? É um prazer te receber aqui para a nossa audiência aí do Open Mind Brasil. Obrigado, Lúcio, pelo convite, satisfação estar aqui com vocês, também com todo o time Open Mind, e vamos bater um papo, né? É isso aí. Mineiro adora bater papo, certo? É uma prosa, né? É uma prosa. Mineiro com mineiro, a conversa rende. E pessoal, o legal é que esses estão sendo os primeiros episódios que nós estamos gravando aqui em Belo Horizonte. Então você está sendo um dos primeiros que estamos recebendo aqui, porque a gente de costume grava em São Paulo, né? Então, acho que é um privilégio duplo para nós aqui. É verdade. E culminou de conciliar a agenda, que semana que vem também já vou estar em São Paulo, na outra em São Paulo, e essa semana eu estou aqui em BH, então deu tudo certo. Espero então te receber lá em São Paulo. Nós temos um escritório lá em São Paulo. Na verdade, a gente gosta de chamar de centro de networking, porque exatamente a gente proporciona um ambiente para receber os nossos membros para tomar um café e a gente fazer um networking de fácil acesso, mas de alto nível. Então já está convidado aí para estar conosco lá no nosso escritório em São Bernardo. Será um prazer, vamos tomar um café lá. Beleza. Bom, pessoal, de costume aqui, falando um pouquinho sobre o nosso convidado, Carlos Eduardo Boechat, ele tem mais de 15 anos de experiência em transformação, estratégia, consultoria, tecnologia e soluções para indústrias de diversos segmentos. Ele é empreendedor também, fundou 3 empresas e uma startup com rápido crescimento e vendendo-as em menos de 4 anos, quando já tinham mais de 200 funcionários. Poxa, que incrível! Então, antes de ser executivo, você empreendeu e teve sucesso, né, Boechat? Na verdade, até brinco que minha carreira era um pouco diferente, né? Eu comecei em multinacionais, como Siemens, GE, depois eu fui empreender com outros colegas, que é onde a gente conseguiu montar esse grupo com 3 empresas startup e uma startup. Rapidamente vendemos a empresa, depois voltei para o mundo corporativo, sou executivo da Accenture, e ao mesmo tempo atualmente tenho o que a gente comenta da Slash Career, né? Que é além de ser executivo, eu também faço ali mentorias, palestras, conselho, entre outras coisas. E esse tema Slash Career que vem sendo amplamente explorado aqui dentro do Open Mind, porque realmente você vê que o Boechat é um profissional antenado, né? Porque começou empreendendo, né? Criou empresas de sucesso, vendeu as suas empresas, hoje é diretor de uma grande multinacional, né, uma grande empresa, uma renomada empresa, e ao mesmo tempo já tem essa visão moderna, né, de carreira, que é essa nomenclatura Slash Career. Né? Então você também é mentor, palestrante, conselheiro, né, consultor. Como é que foi para você identificar essa oportunidade aí? Há quanto tempo você vem atuando também nessas atividades? Acho que isso passou muito por uma reflexão depois daquele momento que eu tinha acabado de vender as empresas, né, junto com outros sócios. Fiquei 2 anos lá nessa fase de takeover e tudo mais, e eu comecei a pensar no significado da vida em si, né? Qual que era o meu propósito, como que eu de fato conseguiria impactar positivamente a vida das pessoas, conseguiria transformar as indústrias. E aí, obviamente, que tem um período de absorção com relação a isso, e até com relação ao posicionamento da marca, pessoal e tudo mais. Mas quando foi ali em meados de 2019, que eu já iniciei na Accenture, e aí trabalhando, intraempreendendo da Accenture, esse é um outro capítulo depois que a gente pode comentar, mas interessante. Dentro da Accenture eu comecei a ver que, na verdade, eu precisava de alguma maneira conseguir impactar essas pessoas e ajudar a transformar as indústrias. Então, além do trabalho na própria Accenture, eu percebi que tinha um espaço ali, sim, para muitas pessoas me procurando, querendo conhecer mais de determinado assunto, às vezes com
curiosidade em cima de transformação digital, indústria 4.0, inovação na indústria, ou querendo entender essa questão de liderança e carreira, o fato de empreender, intraempreender, ou então alguma coisa mais voltada para marketing, vendas. Foi quando eu parei para analisar, falei, peraí, deixa eu refletir aqui. Aí comecei a ter muitos convites de palestras, apesar que palestras desde 2007, eu já dou palestras, desde a época que eu ainda era estagiário, já era palestrante, vamos dizer assim. E aí, naturalmente, vieram as mentorias e depois começaram a vir esses convites de conselho. Então, é algo que naturalmente acaba acontecendo, só que é importante você garantir a conexão dessas coisas, né? Você ter o que a gente comenta muito da espinha dorsal. Então, você ter isso tudo relacionado sobre as pautas que realmente são foco. E no meu caso, eu busco fazer coisas que mais me agradam mesmo, tem mais a ver com a minha história, com o meu dia a dia. E isso é interessante o que você está falando, porque no modelo de visão mais do passado, as pessoas achavam que você ter atividades, múltiplas atividades ou múltiplas skills, né, eles seriam concorrentes, né, umas das outras, as coisas que você faz. Mas, na verdade, elas são complementares, né, Boechat? Acaba que você, para o seu papel como diretor de go-to-market, né, de uma empresa de consultoria como a Accenture, você ter uma presença, você ter um nome no mercado, você ter uma imagem positiva, isso é importante. Então, você fazer palestras, você fazer mentorias, consultoria, você fazer conselhos, né? Isso aí é o seu cartão de visita, é a forma como que você se apresenta, né? Exatamente. E isso abre portas, né? Abre muitas portas. Você pega, vou dar um exemplo. A gente estava discutindo um projeto com um grande cliente da Accenture, e esse cliente ele estava querendo conhecer mais de indústria 4.0, transformação digital, e ele chegou para a pessoa do meu time e falou assim, olha, eu quero ter uma conversa com o Boechat, uma mentoria, alguma coisa com ele sobre esse assunto. E isso, o projeto estava ali, aquela oportunidade, no meio do caminho teve essa mentoria, e no final das contas ele foi lá, super grato, fechamos o projeto, vendeu. Você fala, Boechat, vendeu o projeto por causa disso? Não, óbvio que não. Mas, sem dúvida alguma, gera uma credibilidade também sobre aquilo, a autoridade no assunto, né, que está sendo tratado. Então, as coisas acabam se conectando. Boechat, e você é um cara jovem, né? O que eu queria entender, porque ao mesmo tempo que jovem, uma experiência muito grande, né? Como empreendedor, como executivo também, né? O que aconteceu com você? Você começou muito jovem mesmo, muito cedo a sua profissão, ou você é um cara muito acelerado? Acho que está mais por esse viés de ser muito acelerado. Na verdade, se for parar para pensar, empreender eu comecei com 11 anos de idade, né? Que eu já escrevi um jornalzinho no colégio, vendia junto com o Bolão, 14 anos eu tinha o primeiro site junto com um colega, mas nessa área que eu atuo, voltado para as indústrias, né? De fato começou depois de começar a fazer engenharia, e eu fiz o primeiro estágio, depois na Toshiba, depois na Siemens. Então, eu não comecei cedo em termos de estágio e tudo mais dentro da área, não. Só que eu também sou uma pessoa muito acelerada, então acabou, talvez, encurtando alguns caminhos. O pessoal até brinca, pô, já você não dorme, faz um tanto de coisa aí, que tanto de energia é essa? Mas acho que tem muito da proatividade, querer fazer as coisas acontecer. Então, eu nunca me contentei em somente aquilo que era demandado, sempre buscava algo mais. Sempre tive uma mentalidade muito forte de pensamento de dono mesmo da empresa, desde que eu era estagiário. Então, o que o pessoal fala hoje em dia, o tal do ownership, isso daí eu já carrego comigo desde que eu era estagiário. Então, assim, tem algumas coisas que talvez tenham facilitado. E, claro, teve um primeiro capítulo da minha carreira, talvez voltado para as multinacionais, que ele foram mais ou menos uns 9 anos, por aí. Depois eu fui empreender, que foi dentro da nossa área, que foram mais 4 anos, e depois 2 anos tendo vendido a empresa, então são 6 anos nesse capítulo, e agora 4 anos aqui na Accenture, e diria que nos últimos 3 anos já com mentorias também, com conselho, palestras, colunista para revista, entre outras coisas. Você está há 4 anos na Accenture porque você veio do empreendedorismo, né? Você, como a gente conversou aqui, você fundou algumas empresas, inclusive vendeu empresa, e isso é o movimento inverso, né? Porque geralmente a pessoa começa como executivo, ganha experiência
e depois decide empreender, cria coragem para empreender. Já que você fez o movimento inverso, como foi a adaptação para você aí de se adaptar de empreendedor para CLT? Acho que assim, são fases da vida, né? O primeiro momento foi quando nós vendemos a empresa e você passa por um período de adaptação quando uma empresa adquire a sua empresa, porque da noite para o dia você acaba tendo um presidente ali, a pessoa que na palavra final acaba sendo dela e já não é mais sua e do seu sócio. Então você tem esse momento de adaptação com relação ao poder em si. Aí tem o segundo momento, que é quando eu saí dessa organização e entrei na Accenture. Ali eu estava realmente num momento bem seguro, se eu ia adaptar ou não. Falei, poxa, tem 6 anos que eu não sou CLT, 6 anos que eu não sei, que eu tenho outros tipos de pensamento. Chegava no primeiro dia útil do mês, eu não estava pensando em dinheiro cair na conta, estava pensando como é que eu ia pagar a folha. Então, é um outro tipo de mindset. Mas que eu fui muito bem recebido na Accenture, a verdade é essa, o pessoal me acolheu muito bem, então acabei adaptando, tive um campo. Acho que uma coisa que ajudou muito foi ter a liberdade de praticamente montar uma empresa dentro da Accenture, né? Então intraempreender. Então isso acabou ajudando muito e indo ao encontro do meu perfil. Então acho que talvez esses pontos sejam os principais aí, Lúcio. Roberto, aí você falou aí do intraempreendedorismo, né? Empreender e estimular as pessoas ainda a fazer isso dentro das empresas, num ambiente remoto, né? Como que é isso e se isso pode dar certo para os dois lados aí da moeda? Não é fácil. Envolve uma questão cultural da organização, uma questão de mindset, como que você consegue ter líderes também que proporciona e facilita esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, você pega no caso da própria Accenture, ela foi recrutando pessoas do mercado com esse perfil empreendedor. Então, além do meu caso, tem vários casos de pessoas que foram contratadas, pessoas que já tiveram empresas, já venderam empresas, ou até mesmo que já tiveram empresas e quebraram, tiveram também esse tipo de experiência, que é válido. Aqui no Brasil valoriza até pouco e, na verdade, quando a gente olha para os Estados Unidos e outros lugares, se valoriza muito a pessoa também ter passado por esse tipo de experiência. Então, eu acho que a Accenture ela fez algo muito acertado, que foi permitir com que as pessoas usassem essa criatividade, pudessem propor novos negócios, novos produtos. Então, acho que é um caminho que as empresas devem procurar fazer, mas eu sei que isso não é tão simples, não é da noite para o dia. Você tem muita essa questão do permissão ao erro também, que não é fácil, às vezes é muito bonito de se falar, mas na prática, dependendo do segmento, isso é inviável. Então, acho que eu vejo as empresas cada vez mais procurando estimular essa questão do intraempreendedorismo. Inclusive, é um tema que direto eu recebo convite para dar palestra. E conversando com você aqui, até essa pergunta que eu fiz, ela vai se encaixando as respostas, né? Você mesmo falou que a questão lá fora, né, as empresas veem com bons olhos a pessoa ter uma experiência, né, como empreendedor, de fazer a gestão holística do negócio, né, de ter os desafios, de ter quedas e se levantar. Isso traz uma casca mais grossa, né? Mas, acima de tudo, para uma empresa de consultoria como uma Accenture, ter um profissional que vai até as organizações, né? Um diretor que vai até as organizações, mas que fala com propriedade de quem já fez, né? Para mim, me traria muito mais segurança, né? Porque se tem uma coisa que me incomoda, é exatamente o seguinte: alguém querer te ensinar ou passar algo que nunca viveu, nunca fez. Você nunca fez, você nunca esteve do lado de cá, não sabe como é que você está querendo me ensinar a fazer isso. Pode ser um erro da minha parte pensar assim, mas eu converso com vários outros empresários, né, que eu fiz um movimento, só que foi o contrário do seu. Eu era executivo, hoje eu sou empresário, né? Mas sempre bate isso. Pô, mas cara, você está falando isso e já fez. Então agora para mim fica claro o porquê que uma empresa, né, uma multinacional, buscou um executivo experiente, empreendedor, né? Esse cara fez. Então ele vai aqui
falar com propriedade. Foi mais ou menos isso que eles enxergaram em você? Foi sim. Na verdade, a área que eu atuo dentro da Accenture é a área chamada IndustryX, de transformação digital das indústrias. E ela tinha uma penetração boa em alguns segmentos. Se você pegar, por exemplo, mineração, siderurgia, e precisava desenvolver outras áreas. Eu lembro que quando eu entrei, a área que eu fui liderar, só tinha um cliente, só tinha 4 pessoas. Quando você pega agora em 4 anos, a gente tem centenas de pessoas com dezenas de clientes. Compramos, inclusive, uma empresa que foi a Pollux, lá de Joinville, né? Talvez você conheça, do Riso e tudo mais. Também acho que vale a pena depois ter um bate-papo com o Riso, acho que é uma pessoa legal. Ótimo, já está convidado. E assim, eu vejo que, primeiro, é um tipo de profissional que quando você contrata, você fala assim, poxa, como é que você vai lidar com pressão, né? No dia a dia tem muito essa questão de pressão, estresse, resiliência. E quando você pega esse tipo de profissional, você pega assim, poxa, você não sente pressão no dia a dia? Cara, pressão eu tinha quando eu estava... Óbvio, tinha momentos da empresa, quando eu estava empreendendo muito bem financeiramente, mas tinha momentos de maior dificuldade. Pressão eu tinha quando estava batendo ali quase o 5º dia útil do mês e eu tinha uma folha ali com quase 200 pessoas e eu tinha que ver como é que eu ia pagar essa folha e não atrasar nenhum dia. Isso é pressão. Isso sim é pressão. Agora, pressão para chegar e falar assim, porque tem que bater a meta de vendas, bater a meta de revenue, faturamento, isso faz parte do dia a dia e me sinto pouquíssimo pressionado, se for parar para pensar. Então, acho que esse tipo de experiência e bagagem ajuda muito, até para ter uma tranquilidade emocional, para poder uma inteligência emocional para lidar também com o time, né? Como que você consegue propagar também para as equipes uma liderança que seja uma liderança mais no intuito de servir, de colaborar, mas também de estimular a criatividade, estimular a inovação, de encorajar, fortalecer a questão da resiliência, da determinação, acreditar até o fim. Então, por exemplo, no dia a dia a gente conversa. Ontem mesmo eu estava batendo um papo com uma pessoa que tinha acabado de entrar na empresa, estava trazendo a situação de um cliente que ele queria trabalhar, então eu falei, olha, por mim, eu declinaria, eu não acho que isso daí vai dar certo, vai dar jogo, mas, por outro lado, se você que está aí e conhece do cliente melhor do que qualquer um, se você acredita, não é por causa do meu não ou outro não que você vai receber na organização que você tem que parar, não. Você pode insistir, seja resiliente, porque às vezes a gente acorda, né, com um monte de não durante o dia e vai correndo atrás do sim, e aí faz parte. Acho que esse perfil de não aceitar também facilmente qualquer não, isso ajuda muito também na organização. E quando você trabalha, né, principalmente o comercial, muito focado exclusivamente em dados, né, em recorrência e coisas desse tipo, você acaba sendo direcionado sempre para o Oceano Vermelho, né, que você vai estar ali analisando a recorrência daquilo que você sempre fez e aonde estão os seus concorrentes, a performance deles e a sua performance. Mas para se falar em Oceano Azul, muitas vezes você tem que abrir mão de dados, né? E realmente apostar exatamente nas tendências de mercado. Qual é a tendência? E a tendência é percepção, é contato com pessoas, é você estar ali fazendo relacionamento com seus clientes, relacionamento com o mercado, que você vai entender que, às vezes, aquele dado que está te indicando ali, isso aqui não tem demanda, né? Ao mesmo tempo pode ser algo inovador dentro da sua organização, que eles chamam aí de value innovation, né? Trazer uma inovação que gera valor para o seu cliente, descobrindo um novo mercado, um novo nicho, expandindo isso. O que você pensa a respeito disso, Blanchard? Eu concordo. É claro que hoje em dia a gente tem que aproveitar sempre os dados e fazer as devidas análises. Eu acho que teve um avanço muito grande para a coisa não ser somente empírica, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que ter essa visão mais holística e sistêmica de entender que pode ter algum fenômeno, alguma questão que, de repente, não está no seu radar, não está nessa análise dos dados em si. Então, até dentro disso, é quando você consegue trazer, de repente, gerar um novo produto, uma nova solução para a organização, ou trazer um novo cliente, um novo mercado. Tem um livro também que é bem interessante, que eu li, que vai ao encontro disso, que chama Metanoia.
é bem legal que ele vai passando justamente no conceito de criar uma empresa única e buscar diferenciação. Sair justamente desse mar vermelho que você comentou em busca do oceano azul, mas buscando através de uma diferenciação e não olhando simplesmente somente querendo copiar alguma coisa do tipo, mas pensando no conceito de ser uma empresa única. Pessoal, vocês que estão entrando aí agora nessa transmissão, vocês estão no Open Mind Talks, que é o podcast do Open Mind Brasil, uma rede formada por diretores e presidentes de grandes empresas. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo Boechat, que está falando sobre a sua experiência. Ele é diretor de Go-to-Market da Accenture, né? E também foi e é, né, um empreendedor na forma tradicional e também na sua carreira. Já falamos aqui da Slash Career, né? Como que você pode ter múltiplas funções que são complementares dentro da carreira, né? Mas, Boechat, voltando aqui para o assunto, falando um pouco sobre transformação digital, eu vejo que no mercado existem muitos falsos gurus, né? Pessoas que nunca fizeram nada e, ao mesmo tempo, são seguidos por milhares de pessoas como especialistas, né? Já vi até por aí comediante que dá palestra de empreendedorismo, de transformação digital e tal, falando bem, né, do assunto, mas você fica assim, cara, qual a prática, né, por trás disso daí, né? Mas você que é uma pessoa experiente dos dois lados da mesa, né, como empreendedor e como executivo de uma grande consultoria, qual é o futuro aí dessa transformação digital? Para onde que estamos indo? Na verdade, a gente está vivendo agora uma nova fase da Revolução Industrial. Quando a gente olha, por exemplo, a indústria 4.0, em 2011 já se iniciava ali na Alemanha. Hoje em dia a gente vive uma fase já que é dessa transformação digital no intuito da escalabilidade digital das indústrias. Já surgiram novas tecnologias como metaverso, 5G, já começaram a observar que existem combinações de tecnologia que vão levar para um outro patamar. Também já observou que dá para você utilizar essa tecnologia não só para a indústria, para a fábrica em si, para o chão de fábrica, mas também aplicada aos produtos. Você pensar, por exemplo, num carro conectado, numa cafeteira conectada, uma geladeira conectada e inteligente. Então, eu vejo que assim, esse é o momento que a gente vive. Existe também uma questão do ESG, principalmente quando a gente olha para a questão de sustentabilidade. Isso como uma pauta muito forte dessa nova fase que a gente está vivendo. E, claro, no mercado você vai encontrar gente falando de tudo. Em termos de transformação digital, tem uma série de gurus aí, alguns excelentes, outros nem tanto, mas também se posicionando, enfim, faz parte do jogo. Eu até brinco, quando você entrar no meu site, né, carloseduardoboechat.com, lá tem, né, a questão das palestras, a questão de mentorias. Tem uma palestra que está lá escrito que é Transformação Digital da Indústria, saindo do conceito à prática. Porque eu estava cansado, sério, eu estava cansado de ir em evento e falar de transformação digital e escutar case de Netflix e de Uber. Eu estava cansado desse tipo de situação. E aí eu comecei a pautar minha palestra com cases reais nas indústrias, além desses cases que eram já mais que ultrapassados. E trazendo para o universo também muito fabril de manufatura e operação, que é onde, de fato, eu domino mais o assunto. E aí, no segundo momento, eu comecei a trazer cases, não só lá de fora, mas cases aqui no Brasil. Porque sempre fica aquela história, poxa, tem um tanto de case, mas cases que estão, de repente, lá fora. Não tem... Fica parecendo uma realidade distante. Uma realidade distante. Não tem nada a ver com o meu chão de fábrica. E eu entendo isso. Talvez nesses últimos 15 anos eu já tenha visitado 1000 fábricas aí ao redor do Brasil e do mundo. Já visitei muita fábrica de tudo quanto é tipo de segmento. E o cenário ainda a maioria das fábricas com uma defasagem tecnológica muito grande. Você ainda vê aquelas máquinas desconectadas, falta de confiabilidade das informações para tomar de decisão em tempo real, muito papel ali e planilha de Excel nas fábricas. Então isso ainda é um cenário muito comum para a maioria das indústrias. Só que tiveram algumas indústrias que elas conseguiram dar um passo adiante e de fato inovar, de fato avançar com a indústria 4.0, avançar com a transformação digital na manufatura e na operação. Então nessas últimas palestras aí, já nesses últimos 2 anos, eu já tenho trazido cases das indústrias brasileiras. E aí você fala, pô, Boechat, mas que bacana, você tem
solução e ao mesmo tempo você tem alguma estratégia que tenha trabalhado nesse sentido? Sim, tem vários casos. E aí tem um outro componente também, que é muito, talvez, cômodo você pensar que você está trabalhando uma jornada de transformação digital de alguma multinacional que de repente estabeleceu estratégia lá fora e aqui no Brasil simplesmente você está seguindo aquilo que foi estabelecido. Só que também já temos casos, eu vou te dar um exemplo, da M. Dias Branco, que é o maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil, Farinhas. e está entre sexto a sétimo do mundo. Os caras têm lá, tinham 14 fábricas, compraram a Jasmine, compraram a empresa agora no Uruguai, tem acho que 18 fábricas, que lá, quando foi 2 anos atrás, nós começamos, e eu tive a oportunidade de liderar esse projeto, uma grande transformação digital na manufatura, junto com o CIO, com o VP de manufatura, com o time lá. Então é algo que eles vêm evoluindo nessa jornada e que a gente consegue claramente compartilhar não só a estratégia que foi feita, como as implementações que estão sendo executadas durante esse período. Então aqui são alguns exemplos que a gente tem, que a gente consegue trazer isso para o público e mostrar que realmente é possível fazer acontecer e a gente não pode ser coadjuvante nessa transformação. A gente tem que assumir o papel de protagonista. A turma que está aqui nos ouvindo, né, muitos líderes, executivos de indústria, é algo que não dá para você terceirizar. Você tem que, de fato, abraçar essa causa, tem que desenvolver esse mindset junto com a equipe, conseguir convencer o conselho, a organização e seguir em frente, porque é uma agenda de competitividade, de sobrevivência das indústrias. Não é só redução de custo, não é só aumento da capacidade produtiva, é sim uma questão de competitividade e sobrevivência. Deixa, eu vi durante a pandemia aí, né, uma corrida para a transformação digital, né, mas que acabou em algumas empresas, ou em muitas empresas, se transformando quase que numa gincana, né, as áreas não se conversando, e cada um com uma iniciativa desconexa da outra, e correndo para poder fazer uma transformação digital. E o que eu tenho conversado com alguns executivos pós-pandemia, se é que assim podemos dizer, é que está havendo agora um movimento de desfazer o que foi feito, né? Algumas empresas até com metas de redução da quantidade de sistemas implantados. Por que isso aconteceu? Você também tem visto muito disso por aí, né? Dessa bagunça, né, que aconteceu, e como agora corrigir isso? Bem interessante esse ponto e tem acontecido isso sim. Tem alguns motivos para isso, eu até comento em algumas palestras que tem algumas armadilhas da transformação digital. Uma das armadilhas é justamente quando você parte da tecnologia em vez de você partir do problema de negócio. E durante esses últimos anos, você pega aqui no Brasil, teve uma febre de POCs, projetos pilotos, tentando inovar, pegando alguma tecnologia e brincando com aquilo, cada área tentando fazer a sua inovação ali, o seu trabalho. Por um lado é legal, que você está estimulando, mas por outro lado, o que teve de insucesso, o que teve de trabalhos que não geraram resultado para a organização, Lúcio, eu escuto várias vezes de CEOs que falam comigo, Boechat, eu não aguento mais POC sem resultado para o meu negócio. Eu quero projeto concreto, eu quero transformar a minha indústria, eu quero ser mais produtivo, eu quero ser mais, aumentar minha capacidade produtiva, eu quero reduzir os meus custos, aumentar a qualidade do meu produto, ser mais sustentável. Isso que as empresas estão buscando. Parece que eles olharam muito o que e não olharam o porquê, né? Por que eu estou fazendo isso? Não, o que? Eu preciso fazer alguma coisa. Mas também tinha um outro problema, uma outra armadilha, que é a falta da visão sistêmica. Às vezes, você chegava lá dentro de uma empresa, de uma fábrica, o profissional de manutenção estava recebendo, às vezes, um fornecedor, uma startup, alguma coisa para falar sobre manutenção preditiva. O outro estava recebendo um fornecedor para falar de robô colaborativo. O outro estava querendo ver onde que ele ia colocar a IoT dentro da empresa. Então, a TI estava tentando olhar para algum outro novo sistema. Então, estava tudo desconectado, sem a governança nenhuma, porque existia, quando a gente olha no passado, né, uma questão muito de a área de TI, a área de tecnologia, a informação, e a área de engenharia, de TA, de automação e tudo mais. E totalmente desconexo, um nem conversando com o outro, muitas vezes até rixa entre as áreas.
E hoje em dia, quando a gente fala nessa transformação digital das indústrias, a gente fala que essas áreas têm que trabalhar em conjunto, têm que trabalhar em sinergia. A gente já vê algumas empresas fazendo movimentação de criar áreas que são integradas. Debaixo de uma mesma vice-presidência, você tem lá a área de OT e a área de IT. Então, isso já é muito comum hoje em dia, as empresas avançarem nesse sentido. Então, acho que tiveram vários aprendizados, né? Você pegar, por exemplo, talvez as empresas elas olharam muito para a questão do pilar de tecnologia e esqueceram que a transformação digital são vários pilares. Tem o pilar de processos, que é extremamente importante, e tem um pilar que ele é fundamental, que é o de pessoas. Você pode ter os melhores hardwares, softwares, plataformas do mundo. Se o time não estiver engajado e capacitado, de nada vai adiantar. Então, toda transformação digital, ela também é uma transformação cultural. Então, é isso que a gente tem discutido muito. Como que a gente consegue colocar os colaboradores no centro dessa transformação? E colaboradores na área de tecnologia, essa turma viveu uma montanha-russa, né, eu diria, né? Eu não sei como é que está hoje, eu queria até que você me falasse aqui, mas nos últimos anos era uma mão de obra escassa, principalmente desenvolvedores, né? Então, às vezes você tinha uma iniciativa de transformação digital, um projeto fantástico, mas faltava gente para poder colocar aquele projeto de pé, e isso muitas vezes atrasava a conclusão daquele projeto, que era exatamente não ter gente para poder executar. E eu falo montanha-russa porque, ao mesmo tempo, a área digital agora está vivendo um layoff, né? Então, muitas unicórnios, né, demitindo, mas demitindo assim, em caminhão de pessoas. Eu acho até que o processo de demissão dessas empresas, aí, algumas delas, deve ter sido por senha, né? Passa ali, pega a sua senha, você falar com o RH. E não estou falando de forma figurada, não. Isso provavelmente aconteceu. Como é que está hoje esse cenário de mão de obra, né, em relação à área de tecnologia? Interessante isso, Lúcio. Quando a gente olha, por exemplo, no momento do início da pandemia, né, e durante a pandemia, gerou um efeito que aqueles desenvolvedores, aquelas pessoas que trabalham com tecnologia, começaram a ter oportunidade também de trabalhar e prestar seu serviço para qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa que estava ali em BH, estava em São Paulo, estava lá em Manaus, estava lá em João Pessoa, seja onde for, ela poderia estar trabalhando para qualquer lugar do mundo. E isso acontece hoje em dia. Então, isso gerou um desafio nas organizações com relação à retenção desses talentos. Como que você vai competir pensando na moeda local, em real, e a pessoa vai ganhar em euro, vai ganhar em dólar, então ficou uma coisa complicada e começou a ter uma dificuldade com relação a encontrar mão de obra. Então, tanto é que a gente começou a fazer muito trabalho de formação mesmo, pegar um grupo de pessoas e começar a fazer academias, pensando em alguma tecnologia, em algum tipo de plataforma, algo do tipo. Então, esse foi um momento que existiu. Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, nos últimos 2 anos, nós tivemos que realmente repensar a questão salarial, a questão de como que a gente estava trabalhando, permitir o trabalho também remoto. Muita gente começou a colocar isso como premissa, só vou trabalhar se for nessa modalidade totalmente 100% remota, ou então tem gente que trabalha no híbrido. Então, essa flexibilidade também foi importante. Agora, o que a gente vem vivendo aqui recentemente é um cenário que sim já deixa, às vezes, a gente um pouco com as barbas de molho, né? Então, você já observa esse tipo de notícia que você comentou com relação ao layoff. Eu tenho uma postura, para quem me conhece já há mais tempo, eu brinco que eu sou realista esperançoso. Então, na verdade, eu tenho a tendência de olhar sempre para o copo um pouco mais cheio do que vazio. Eu ainda acho que isso que vem ocorrendo talvez seja algo ainda que não vai se sustentar por muito tempo. Eu acredito na continuidade, na evolução da tecnologia, da transformação, das indústrias em si, e acho que em breve a gente já vai voltar com patamar de contratações. Pelo menos é o que eu espero aqui para os próximos tempos. Tomara que esteja certo, mas realmente o cenário que você trouxe é um cenário recente que deixa a gente um pouco mais preocupado.
Bom, pessoal, eu queria aqui dar uma pausa na nossa conversa para falar do nosso parceiro, né, que é o Grupo Pardini, né, o Laboratório Hermes Pardini, que é uma grande rede de laboratórios aqui de Belo Horizonte, né, que apoia o Open Mind Brasil, né, e que, inclusive, incentiva a saúde dentro da nossa rede. Nós sabemos aí que vivemos uma pandemia, aumentou o nível de preocupação dos líderes em relação à saúde dos seus colaboradores, mas nós também precisamos preocupar com a nossa saúde. Afinal de contas, nós temos que dar esse exemplo para as pessoas que estão conosco e para as pessoas também que dependem de nós. E o Pardini abraçou essa causa junto com o Open Mind e nós estamos aí numa campanha para que os executivos que fazem parte aí do Open Mind façam o seu check-up anual, né? Olhem a sua saúde e façam a revisão mesmo, né, da sua saúde. Começar o ano aí fazendo um check-up te traz uma segurança aí durante todo o ano e, inclusive, faz com que você mude os seus hábitos de vida, né? São mais de 60 pontos analisados aí, 60 diagnósticos, né, que são verificados aí nesse check-up, e os membros do Open Mind têm 15% de desconto lá no Pardini, aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em breve em São Paulo. Então quero agradecer aí ao Grupo Pardini por essa parceria e por abraçar essa causa aqui com o Open Mind. Mas, Boechat, eu queria... nós falamos aqui sobre a mão de obra, né, e falamos sobre a tendência aí de mercado. Eu queria voltar nesse ponto sobre a tendência, que são as novas tecnologias, até para desenvolvimento de novos programas, etc. E muito se fala do low code ou no code, né, para que isso possa também simplificar a forma de as empresas desenvolverem os seus softwares e os seus, as suas novas tecnologias sem a necessidade de especialistas, desenvolvedores e etc. Como que você vê essa tecnologia do low code e no code? Isso realmente é uma tendência? É uma tendência, sim, cada vez mais buscando plataformas abertas, algo que seja fácil também de uso em termos de quem está fazendo desenvolvimento. Assim, Lúcio, eu acho que não é algo que também vai substituir todo o outro lado que existe, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho visto o crescimento na procura, né, de empresas e indústrias por soluções envolvendo low-code. Então, é algo que a gente, inclusive, tem trabalhado muito na parte de recrutamento e seleção e também com o próprio time nosso de tecnologia, para que tenha um time cada vez mais forte, né, para poder trabalhar com low-code. Boechat, você está aí envolvido aqui num grande projeto aqui em Belo Horizonte, né, que é a construção do estádio lá do Atlético, né? Eu, como atleticano, né, torcedor do Galo Mineiro, quero até em breve ir lá conhecer o estádio. Eu só passei lá na porta e vi. Como que está sendo essa experiência aí de trabalhar nesse projeto? A gente vai vamos marcar aí da sua lá, a gente agenda com o Bruno, que é o CEO da Arena e também do Galo, ou então com o Leandro, que é o CIO. Seria legal até reunir a turma daqui de Belo Horizonte. Vamos reunir a turma. E você contar um pouco dessa experiência que você está tendo. Vamos lá. Tem até um episódio no YouTube que eu falo sobre a arena mais moderna da América Latina. Aí, ó, Luciano, então a nossa rede de comunicação já está aqui, já temos já pode colocar na agenda. Já temos uma visita técnica com o Carlos Eduardo Boechat. Está marcado. Sim, bem, eu também sou atleticano, né? Também torço pro Galo, então acaba que quando a gente une paixão com trabalho, fica uma coisa fantástica. E a gente teve a oportunidade de, primeiro, junto com a NMRV, fazer todo o trabalho da jornada do fã, toda a estratégia que envolve isso, desde o momento antes da compra do ingresso, a experiência ali no estádio, também pós o evento, né? Então foi um trabalho estratégico bem interessante, eles gostaram bastante. A gente fez aí visitas ao redor do mundo, fomos para vários estádios aí, referências que tem, tanto de futebol quanto de outros esportes.
E agora a gente vem desenvolvendo, junto com a NMRV, o Super App, o aplicativo que vai ser integrado para todos esses momentos, né? Na compra do ingresso, durante o evento, a parte de alimentação, estacionamento. Então, tudo isso vai estar conectado. Não dá para eu abrir muito ainda essas informações. A gente está na etapa ainda de desenvolvimento do aplicativo. Obviamente que tem que ver quais as funcionalidades que vão estar nessa primeira fase, mas é algo que gera uma expectativa de ter uma experiência diferenciada para quem estiver frequentando, seja num jogo de futebol do Galo, ou seja em algum evento que possa ter, algum show, algo do tipo na Arena MRV. O estádio fica pronto quando? O estádio ele tem uma previsão de ter uma primeira inauguração, vamos dizer assim, no aniversário do Galo, né, no final de março, e tem um jogo previsto também em maio, mas aí depois acho que os jogos oficiais já de campeonato pelo Galo, acredito que isso, não sei, tem que ver com o pessoal, se vai ser em junho, em julho, aí já é a turma lá do Galo que vai saber melhor, mas a partir de final de março já tem acontecimentos lá. Que legal. E assim, né, lógico que o Open Mind é diverso, né, então nós temos aí um público aqui em Belo Horizonte grande, né, de membros do Open Mind, diretores e presidentes aqui, são mais de 60, se não me engano, que estão aqui em Belo Horizonte. Então tem cruzeirense, tem atleticano, tem americano, e todas as torcidas são muito bem-vindas. Mas o Open Mind tem uma parceria com o Galo Futebol Americano, né? Inclusive, quem comprar a camisa do Galo Futebol Americano aí, que eu recomendo, né, é um outro patrocínio nosso, na camisa do Galo Futebol Americano tem lá o Open Mind. Então, quando tiver uma outra oportunidade, vou te presentear também com uma camisa do Galo Futebol Americano com a logo do Open Mind aí, junto com esse time. Né? Tá vendo? É um esporte, mas é um esporte vitorioso. Não, eu vou aceitar, com certeza a camisa, será um prazer. Agora, você vê como é que a gente, às vezes, não tem as informações, assim, eu pelo menos desconhecimento, né? Você comentou do Hermes Pardini. Uhum. Poxa, eu só vou no Hermes Pardini, eu poderia estar aproveitando do desconto que você comentou, inclusive tem colegas executivos do Hermes Pardini que tiveram aula junto comigo lá na Fundação Dom Cabral, né? Que estou fazendo mestrado lá, estou finalizando o mestrado lá agora. Então é importante olhar essas conexões e ver como que a gente consegue tirar proveito, né? Não, legal. E ontem, inclusive, nessa mesma cadeira aí que você está sentado, estava o Alessandro Ferreira, que é o vice-presidente do Hermes Pardini, e nós batemos um papo aí muito interessante sobre o futuro também da questão da medicina, né? E principalmente dessa questão das doenças, né? Como que está isso aí com o executivo, né? A gente, algumas informações aí assustadoras, mas isso é para um outro capítulo aí para o pessoal mais especialista seguir lá. Mas, Conrechá, só voltando também no seu ponto lá como empreendedor, as empresas que você fundou, elas atuavam em qual segmento? Do que elas se tratavam? Tá. Nesse ramo, é uma empresa chamada Logix, e no ramo de automação industrial, TI industrial, elétrica, envolvendo toda a parte de convergência, IT, OT, indústria 4.0. Então esse era o foco da Logix, depois se tornou o grupo Logix, que acabaram tendo 3 empresas, uma startup também que é o Manage Energy, que fazia parte disso. Na época a gente tinha uma penetração muito grande em indústria, né? Seja Vale, Fiat, Gerdau, EDP, aí Eletrobras. Então você pega uma série de empresas que a gente atuava aí Brasil afora, e a gente não tinha nada no varejo, né? Então foi quando a gente montou uma startup focada na redução do consumo de energia no varejo, para drogarias, supermercados, mas o foco principal era a indústria de processo, a indústria de manufatura, as concessionárias de energia, de saneamento. Eu lembro que na época a gente executou um projeto bem interessante numa PPP, né, a parceria público-privada da BRK, junto com a Copasa, que foi todo o sistema Rio Mance para Opeba. Então toda a automação, na época, não sei se vocês lembram, né, tinha uma questão aquela preocupação de faltar água na grande BH, estava com escassez com relação aos recursos hídricos, e esse projeto foi bem importante para garantir justamente que abastecesse
aqui a nossa cidade, toda a região. Então, tem projetos bem relevantes. Você pegar, por exemplo, o aeroporto de Confins, o novo terminal, o Terminal 2, toda a parte de automação foi um projeto também que eu vendi, que executamos junto com o time, toda a parte de iluminação, de ar-condicionado, toda a automação lá foi executada. Então, tem uma série de referências aí que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Quando a empresa chegou mais ou menos com 4 anos ali de vida, despertou o interesse de algumas empresas, foi quando uma empresa, a Cast Group, adquiriu, e aí fizemos ali todo o takeover, né, passamos ali todo administrativo, financeiro, compras, RH para a gestão deles, e depois desses 2 anos que eu fiquei lá nessa fase, eu acabei saindo de lá e buscando outro caminho. Mas tem sócio meu que está lá ainda até hoje. Ô, Boechat, você é um cara realmente com múltiplas habilidades, um cara muito conectado, né? E falando em conexão, eu queria até trazer aqui para o tema do Open Mind, né, que é uma rede social, né, que tem esse propósito de conectar pessoas. Qual foi para você a importância, e tem sido, a importância do networking aí na sua vida profissional? O networking ele é fundamental, né? Acho que um grande equívoco muitas pessoas acabam ocorrendo é quando a pessoa vai lá, às vezes perde o emprego e quer desenvolver o network depois que já está nesse tipo de situação. Isso é um equívoco muito comum e acho que no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre gostei muito de estar com pessoas, de lidar com pessoas, então eu tenho uma vida bem agitada nesse aspecto de, por exemplo, já à noite eu tenho um churrasco com amigos que vai estar lá, uma turma, executivos também, empresários de algumas empresas, aí quando foi ontem, eu fui jogar o futebol, estava lá o André Brax, que é da Band, a gente estava batendo um papo lá depois, então eu sempre tive uma vida muito agitada nesse aspecto, tanto com amigos de infância, que eu tenho uma turma que eu morei, passei minha infância, adolescência em Ouro Branco, até hoje a gente tem essa rede de contato, e claro, fui expandindo muito o meu network. Quando a gente olha, por exemplo, para empresas, tanto que eu trabalhei, empresas que de repente eu fiz parceria ao longo da vida, então você pegar, por exemplo, hoje, você fala assim, pô, Boechat, o CEO da Siemens, pô, é um cara que foi meu padrinho na época de Siemens. Você pegar lá a presidência, por exemplo, da Schneider, da Rockwell, diretoria-geral da AWS, o Kleber, então são todas pessoas que eu já tive relações comerciais, mantenho as relações, então acaba alimentando, né, o network. Então, sem dúvida nenhuma, quando eu olho, por exemplo, qual foi a primeira mentoria que eu dei, vamos dizer assim, foi através de network. Não foi através de divulgação da minha marca pessoal, claro que eu fiz um trabalho, toda a estratégia com relação a isso, mas a primeira mentoria veio do network. Quando eu olho, por exemplo, o primeiro estágio, vamos pegar uma análise aqui, o primeiro estágio que eu arrumei na minha vida, na Toshiba, eu estudava ali na PUC, estava jogando futebol com um colega meu, e eu falei, pô, eu tô querendo arrumar um estágio. Ele falou, meu pai trabalha na Toshiba, então manda meu currículo aqui, tal. Network. Foi o network também para começar a carreira ali. Então, o tempo inteiro, a gente acaba tendo esse tipo de situação. Foi o network para começar a sua carreira e foi o network para começar a sua slash career também. Também. E a slash career teve alguns pontos que me ajudaram a refletir, né? O primeiro ponto é que quando você vende a empresa, você tem uma série de lockups que você não pode montar outra empresa no mesmo ramo. Então, isso já te traz uma reflexão. O segundo ponto é como conseguir conciliar com o core, com aquilo que você está tendo a principal fonte de receita. Então, como conciliar o trabalho na Accenture com outras coisas. Então, dependendo daquilo que eu fosse empreender, eu teria que sair fora do mundo de executivo e teria que fazer uma escolha. Então, quando a gente pega para esses temas, palestra já era uma coisa natural, já fazia desde 2007 e sempre aconteceu e acontece. Ano passado foram 25 palestras. Mentoria, acho que foi aí que entrou o primeiro network. Conselho também foi network, mas aí já teve a ver com o posicionamento da marca. Colunista para revista também teve a ver com... aí não foi tanto network, já foi um pouco já da repercussão mesmo, de autoridade no mercado e no assunto. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra. E acabou que naturalmente isso foi acontecendo. Outro dia eu estava refletindo, depois da
daquela última agenda que a gente teve presencial no Open Mind, eu estava vendo, né, que vocês escreveram no quadro, você, o Dalbosco estava lá e tal, e fui colocando o nome, numerando uma série de possibilidades, até como fonte de receita e tal. 15 possibilidades. Acho que foram umas 15 possibilidades, eu bati o olho e falei assim, não, acho que uma meia dúzia aqui eu já tô. Falei, qual que será que é a próxima, né? Fiquei olhando e falei assim, pô, tem um negócio aí que tá faltando, é o quê? É o livro. Falei assim, agora tá na hora de pegar, porque eu vou fazer a defesa do mestrado já no mês que vem, então já vai estar com isso, o mestrado concluído. O próprio material que foi gerado da dissertação, mais aquele material, conteúdo que eu compartilho diariamente, ano passado foram mais de 10 artigos, esse ano já tem 2 artigos que eu publiquei, isso já serve como base para o livro. Então, eu falei, agora é a hora de eu pensar na estratégia de lançamento do livro. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Você está com quantos anos? Estou com 38 anos. 38 anos, já está aí com uma jornada de empreendedorismo, já está com uma jornada de executivo, alcançando posições altas em uma multinacional. Qual foi para você o seu maior desafio até agora, como empreendedor ou como executivo? O maior desafio, com certeza, foi como empreendedor. Você ter a responsabilidade de ter 200 famílias dependendo daquele negócio e você saber que você tem que estar ali buscando fazer as coisas acontecer. Como eu disse, já tive momentos de muita fartura, muita felicidade, muitos projetos e financeiramente bem na empresa, mas já tive momentos também de muita dificuldade, de cliente atrasar o pagamento, de repente você não saber como é que você vai pagar. Então eu atuava, por exemplo, a gente atuava com 7 bancos, então você tinha um desafio de gestão financeira. E aí quando você chega, por exemplo, num primeiro dia útil do mês e no momento de dificuldade, você olha para o caixa e você não tem nada e sabe que você tem que honrar com aquela folha, e esse é um grande desafio. E eu tenho orgulho de toda a minha vida de empreendedor, eu nunca atrasei nenhum dia salário de nenhum funcionário. Poderia atrasar outras coisas, imposto, algum fornecedor, alguma coisa do tipo, mas salário de funcionário nunca. Isso para mim era a premissa. Então, eu acho que o maior desafio foi esse, pensando na minha carreira como um todo. Claro que tem outros desafios, né? Se você pegar, por exemplo, o fato de voltar a empreender, o fato na época quando eu trabalhava na Siemens, eu morava em Belo Horizonte e fui mudar para São Paulo, então você tem uma mudança de cidade, uma mudança de região, você tem sempre esses desafios. Quando eu estava numa empresa japonesa chamada Onron, que eu tinha que abrir uma filial, atender 5 estados no Brasil, tive que abrir escritório, contratar equipe, se todo mundo saísse de férias, o número era 0 no mês, então você tinha que buscar cliente a todo tempo, era um trabalho bem hunter mesmo, né, que a gente comenta. Então tiveram vários desafios, mas o maior foi o empreendendo. Boechat, eu queria te agradecer a sua presença aqui nos estúdios aqui em Belo Horizonte. Quero te encontrar lá em São Paulo também, né? Uma vez que você está nesse eixo, né? Belo Horizonte, São Paulo, tá fácil aí da gente se encontrar, porque o Open Mind tem centro de networking em São Paulo, tem aqui, eu fico lá em São Paulo, mas foi um prazer, eu acho que é uma bagagem muito grande, quero te ver também mais vezes aí falando para os membros do Open Mind. É bom até que a Luciana está aqui, ela já vai aí te laçar aí para a gente poder montar uma agenda de assuntos aí que você domina, mas meus parabéns pela sua história, meus parabéns aí pela sua coragem de empreender e a coragem de mudar também, de fazer diferente, né? E também pela sua postura de compartilhar, né? De ser generoso com as pessoas, compartilhando conhecimento. Então, obrigado por essa 1 hora que a gente passou aqui junto. Eu que agradeço, Lúcio, muito obrigado ao Open Mind, estou à disposição sempre que quiser, seja aqui em BH, seja em São Paulo, a gente só combinar a agenda. Bem, para quem quiser, às vezes meu contato tem através do meu LinkedIn, tem conteúdos lá diários, já tem 2 artigos, semanalmente tem um artigo, nesse ano já tem 2, tem o meu site, carloseduardoboechat.com. Esses artigos também em breve vão estar lá no Open Mind. Tem o canal do YouTube também.
Então tem uma série de conteúdos aí disponíveis, gratuitos, que vocês podem ter acesso, e também tem o meu contato, caso eu possa ajudar em algum tema, será um prazer. Boechat, muito obrigado, e gostaria de agradecer também aqui a nossa audiência, né, que acompanhou aí pelo YouTube, acompanhou pelo Spotify, acompanhou aí pelo LinkedIn, nos sigam nas redes sociais, né, e você que quer se tornar, né, um open-minder, precisa ser diretor ou presidente de grandes empresas, no nosso site lá tem a ficha que você preenche e vai submeter essa candidatura, e para as empresas aí que querem apoiar e patrocinar o Open Mind, assim como o Grupo Pardini, dentre outras grandes empresas aí que a gente tem de parceiros, eu estou à disposição, bem como todo o time aí de relacionamento do Open Mind. Pessoal, a gente se vê no próximo Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.